No dia 23 de novembro de 1949, os moradores do então distrito de Paranavaí, no noroeste do Paraná, tiveram uma surpresa durante o anoitecer de mais uma quarta-feira, que até aquele momento era tranquila e não tinha nada de especial. Muitos já estavam em suas casas quando, de repente, a cidade ouviu um alto barulho que vinha do céu e avistou uma grande aeronave sobrevoando baixo a região. Era um avião modelo Douglas DC-4, em missão da ONU, com 8 tripulantes norte-americanos e 74 passageiros da Mongólia, e que tinha como destino a capital do Paraguai, Assunção, mas acabou aterrissando em Paranavaí. Esse acontecimento obviamente nos causa curiosidades. Por que uma aeronave em missão da ONU passava pelo Paraná? Quais as motivações para o pouso no aeroporto de Paranavaí? Como foi o contato dos paranaenses com esses estrangeiros? Se você gosta de história do Paraná, tem interesse pela aviação e também pela Segunda Guerra Mundial, este episódio é perfeito para você. Fiquem conosco e sejam bem-vindos ao Paraná Histórica. Em 1949, Paranavaí ainda era um distrito de Mandaguari e na época possuía pouco mais de 6.000 habitantes. A região tinha sua economia baseada na produção cafeeira e entre sua população, assim como em outras cidades paranaenses, estavam imigrantes portugueses, italianos, alemães, poloneses e diversas outras etnias. Apesar de ser um povoado em expansão, no início da década de 1940, o governo do estado construiu um pequeno aeroporto em Paranavaí, chamado de Edu Chaves, com o objetivo inicial de receber pequenos aviões de investidores e agricultores. Este primeiro aeroporto se localizava próximo à atual Avenida Paraná, ocupando o espaço na altura onde hoje fica o Fórum Dr. Silvan Reis, o Colégio Estadual, o Hotel Sheraton e as proximidades da Escola Fundação Bradesco. No momento em que vivemos, os aviões são um meio de transporte comum no Brasil. Mas em 1949 existiam poucas aeronaves de grande porte à disposição. A Panair, maior companhia aérea em operação no país naquele momento, possuía uma frota de apenas 29 aviões, sendo que a maioria era do modelo Douglas DC-3, bem menor que o Douglas DC-4 que pousou em terras paranaenses. Além disso, por estar situada em uma frente pioneira, pouquíssimas pessoas de Paranavaí conheciam uma aeronave de grandes dimensões naquele período. Tudo isso justifica o susto ou a surpresa que a população paranavaiense passou em 23 de novembro de 1949. Como contam os moradores da região, era um fim de tarde quando o Douglas DC-4 apareceu no céu. Com grande barulho que chamava a atenção, aos poucos a população começou a observar a aeronave cada vez mais próxima. De acordo com as narrativas de quem viveu esse episódio histórico, os carros do distrito indicaram para o piloto onde era a pista de pouso, utilizando para isso as luzes de seus faróis. E após a aterrissagem no aeroporto, uma multidão foi conferir de perto aquela gigantesca máquina. Essa é a história presente nas memórias de muitos que vivenciaram aquele evento. No entanto, no site da Transocean Airlines, a companhia aérea daquela aeronave, encontramos uma descrição no mínimo curiosa. De acordo com essa outra fonte, a tripulação que comandava o avião foi heróica,
pois pousou em, abre aspas, uma pequena pista de terra e grama no meio da selva. Segundo eles, não havia edifícios à vista nem quaisquer luzes, apenas uma pista primitiva, fecha aspas. Segundo essa narrativa, a tripulação teria sido recebida por uma multidão de índios nativos. É evidente que o texto estadunidense exalta os feitos de seus pilotos e exagera ao descrever o distrito de Paranavaí como uma selva repleta de nativos. Em todo caso, a região ainda estava imersa em um período de precariedade e ausência de infraestrutura básica. Mas, indo além dessa discussão, precisamos entender o porquê dessa aeronave ter pousado ali. Bem, segundo o documentário Paranavaí 1949 Douglas DC-4, o avião norte-americano estava em uma missão humanitária da ONU, transportando passageiros refugiados da Mongólia que buscavam asilo político na capital do Paraguai, Assunção. Devido às péssimas condições atmosféricas encontradas, o piloto Harvey Rogers e seu navegador John Roninger tentaram traçar uma rota até o Rio de Janeiro. No entanto, com pouco combustível, passaram a procurar um campo de pouso em qualquer lugar próximo onde sobrevoavam. Por acaso ou destino, encontraram Paranavaí. Após a aterrissagem, a tripulação se deparou com uma multidão que não falava inglês e, por alguns mapas que possuíam, acreditaram estar na cidade de Lovat. Lovat era o antigo nome de Mandaguari, município ao qual os distritos de Marialva, Maringá e Paranavaí faziam parte em 1949. Essa denominação era uma homenagem a Simon Joseph Fraser, o Lord Lovat, um dos mais influentes homens do norte do Paraná. Fraser havia utilizado sua relação e seu prestígio com os britânicos para criar a Paraná Plantation, que tinha como subsidiária a Companhia de Terras Norte do Paraná, responsável pela colonização desta região do estado. No entanto, o nome Lovat foi substituído durante a Segunda Guerra Mundial, quando os termos de origem alemã foram alterados após Getúlio Vargas declarar inimizade ao regime nazista. O Lord era descendente de escoceses, na verdade, mas devido ao vocábulo estrangeiro, acreditou-se que existiam ligações germânicas ao seu nome. Assim, no início da década de 1940, a cidade passou a se chamar Mandaguari, termo de origem indígena que designava uma espécie de abelha existente na região. Lovat não foi a única cidade a ter seu nome alterado durante aquela conjuntura em nosso estado. Essa possível ligação entre o nome Lovat com a Alemanha não foi estabelecida ao acaso. Como veremos a seguir, devido à existência de um grande número de imigrantes alemães pela região, havia um imaginário de que Adolf Hitler ou outros líderes do partido nazista pudessem estar a bordo deste Douglas DC-4. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos primeiro analisar o contato inicial que se deu entre a tripulação e o avião Douglas DC-4 e a população paranavaiense. Conforme dito, quase ninguém na região sabia falar inglês, com exceção do médico Otávio Marques de Siqueira, que logo foi chamado para realizar a comunicação entre o piloto e a comunidade local. A partir desse contato, foi decidido enviar os refugiados para Mandaguari, para que estes se hospedassem em leitos de um hospital, em outros locais públicos, pois em Paranavaí não havia espaço suficiente para o alojamento de todas essas pessoas. Mesmo com as dificuldades para abrigar e se comunicar com os estrangeiros, a população local se esforçou para os auxiliar da melhor forma possível, sendo que foram algumas famílias da cidade que forneceram parte da alimentação para essas pessoas que buscavam asilo político.
Foi por meio dessas interações que alguns moradores de colônias alemãs da região passaram a acreditar que o pouso do Douglas DC-4 em Paranavaí tinha algo a ver com a fuga de Hitler e de outros nazistas para a América Latina. Segundo alguns contam, uma colônia alemã teria convidado a tripulação para um banquete com o objetivo de descobrir se a aeronave e seus passageiros possuíam de fato alguma relação com Führer. Essa situação pode até parecer inacreditável, mas naquele período não era. Muitos nazistas fugiram para a América do Sul após a derrota da Alemanha e demais países que compuseram o eixo na Segunda Guerra Mundial. Nomes como Adolf Eichmann e Joseph Mengele, por exemplo, dois dos principais líderes nazistas, fugiram para a Argentina e para o Brasil. Além disso, até os dias de hoje, existem teorias não confirmadas de que o próprio Hitler se escondeu em nosso país vizinho até os últimos dias de sua vida. Mas voltando ao Douglas DC-4, sabemos que este avião ficou cerca de 5 dias em Paranavaí e nesse curto período virou praticamente um ponto turístico do distrito. Como contam os moradores, a população chegava cedo ao aeroporto e passava o dia por lá, e até mesmo vendedores ambulantes apareceram para acompanhar este evento. Durante essas visitas, o comandante deixou que as pessoas entrassem na aeronave, causando grande euforia na cidade, que mal conhecia pequenos aviões monomotores. Isso ficou marcado na memória de diversos paranavaienses, que até hoje lembram como era por dentro um Douglas DC-4. No dia seguinte ao pouso emergencial, os comandantes conseguiram contato com a Força Aérea Brasileira, que a partir desse momento começou a trabalhar para que fosse realizado o abastecimento da aeronave e também começou a organizar uma logística para que a decolagem fosse possível na pequena pista do aeroporto Edu Chaves. Com o objetivo de deixar o avião mais leve, todos os tripulantes esperaram o Douglas DC-4 no aeroporto de Mandaguari e suas bagagens foram enviadas de ônibus para a cidade. Apenas o piloto e o navegador estavam a bordo quando a decolagem foi realizada com sucesso. Em Mandaguari, após o embarque finalizado, a aeronave seguiu para Curitiba, onde foi totalmente abastecida e assim pôde terminar sua viagem, chegando em segurança ao Paraguai. A partir deste episódio, percebemos como o acaso registrou um grande acontecimento na memória da população de Paranavaí. Este evento com o Douglas DC-4 possibilitou a criação de inúmeras conexões do então pequeno distrito com outras etnias e culturas, além de principalmente estabelecer relação com a política global, o que alimentou a criatividade, a curiosidade e este imaginário que ainda permanece vivo. Espero que vocês tenham gostado e que possam ter aprendido um pouco mais sobre o passado de nosso estado. A gente se vê no próximo episódio. A história em tudo que vemos. Até lá!